Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra contigo e a palavra de hoje fala um pouco a respeito de chamado. O nome da palavra é uma pergunta que geralmente nós ouvimos na igreja. Qual é o meu chamado? Então, sem mais demora, vamos pro vídeo. Bom, então para começar a conversa de hoje, eu queria que você me acompanhasse lá no texto de Mateus, no capítulo 15, dos versículos 21 a 28, e lê comigo essa passagem para que a gente comece a pensar a respeito desse nosso tema, que é um tema que se fala bastante, mas ainda se pergunta muito, tá bem? O texto diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Bem, o que esse texto está nos mostrando? Ele não é o único lugar na Bíblia onde ele é citado. Ele é citado também lá em Marcos 7. E se a gente pega e lê os dois, a gente vai entender mais ou menos o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era que era um momento, aqui no nosso texto diz que eles estavam indo para Tiricidom, o texto de Marcos diz que eles já tinham chegado e estavam em uma casa. Mas o fato é que em algum momento dessa viagem, eles estão juntos, Jesus e os discípulos, e chega uma mulher até eles, que é uma mulher cananeia. Ela é uma mulher cirofenícia. Ela não é uma mulher judia, e ela chega e diz para Jesus: Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso demais da tua ajuda, a minha filha está endemoniada. E ela faz esse apelo, e ela está acompanhando pela reação dos discípulos, ela está já fazendo isso de maneira muito efusiva, com muita emoção. Ela está dizendo isso, ela está dizendo: eu preciso, a minha filha está endemoniada, eu preciso da tua ajuda. E Jesus fica quieto. Então, nesse momento onde Jesus fica quieto, ele não fala nada, os discípulos vêm até ele e dizem: manda ela embora, porque ela vem atrás de nós, já incomodando no caminho. Então, Jesus, como se concordasse com aquilo que os discípulos falam, ele diz: pois é, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E aí essa mulher, aproveitando a conversa que eles estão tendo, ela vem, ela se ajoelha diante de Jesus e ela diz: me ajuda, eu preciso de ajuda. E aí Jesus olha para ela e fala: não é certo tirar a comida dos meus filhos para dar para os cachorros. E aí essa mulher responde de uma maneira muito inteligente. Ela diz assim: pois é, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. E aí Jesus olha para ela e diz: então, mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme tu me pediu. E aí nesse instante, essa mulher, essa filha dessa mulher que estava endemoniada, ela é liberta e ela recebe aquilo que ela foi buscar diante de Jesus. Bom, qual é a primeira coisa que chama a atenção nesse texto? Não sei para vocês, mas para mim é a atitude de Jesus. É muito difícil ver Jesus agir da maneira como agiu nesse texto. Eu não me lembro de outro momento na Bíblia onde alguém vem, pede um milagre e Jesus age como se não quisesse fazer isso. Ou melhor dizendo, age como se não devesse fazer isso. É bastante estranho. Nós temos outros momentos na Bíblia onde a pessoa nem mesmo pede um milagre para Jesus, e Jesus faz. Jesus opera esse milagre. A gente tem ali o paralítico no tanque de Betesda, onde Jesus chega, para do lado dele, começa a conversar com ele,
e ele não pede para ser curado, ele diz que está esperando ser curado ali pelo tanque, mas ele não pede para Jesus fazer nada e Jesus cura ele. Mas nessa situação, por algum motivo, Jesus age de uma maneira diferente. A gente até, se a gente lê ela e na primeira vista a gente lê e a gente entende uma reação muito forte de Jesus, uma frase muito forte, né, de Jesus, que pode parecer para nós que Jesus está comparando ela com um cachorro, né? Mas não é isso, isso era uma frase que era um dito popular na época, e esse dito popular era mais ou menos no sentido de dizer que não era certo tirar então a comida da família, da casa, para alimentar os seus animais, né? Era um dito dizendo, eu não posso deixar de servir a minha família para servir os outros. Era isso mais ou menos que Jesus estava dizendo nesse sentido. E essa mulher, então, quando ela ouve esse dito popular, ela responde com uma frase muito inteligente, dizendo, pois é, mas eu não é o que eu estou te pedindo, eu não estou te pedindo para te tirar dos teus filhos. Eu sei que os teus filhos têm o suficiente e que vai sobrar e vai cair da mesa, e eu só quero as migalhas. É isso que ela está dizendo, e aí Jesus diz que faz então, que ela vai receber porque é grande a fé dela. Mas mesmo assim, é uma situação estranha. E aí nós vamos ver e analisar e entender aí que até o texto vai nos dar essa pista, vai caminhar nesse sentido, nos dizendo que essa mulher não pode receber, que ela não vai receber, porque Jesus veio para os judeus. Ele mesmo vai dizer, né, essa comparação de tirar da família, de tirar dos seus, é porque, e ele fala, né, ele vai dizer... no texto, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, ele está dizendo aí, nessa frase, ele está dizendo que ele foi enviado para o povo de Israel, para aqueles que se perderam no povo de Israel. E a gente pode interpretar nesse sentido. Mas se você for ler o livro de Mateus, você vai ver que também não faz sentido entender isso. Ainda que seja o que Jesus está dizendo, não faz sentido entender isso. Porque agora nós estamos no capítulo 15 de Mateus, mas no capítulo 8 de Mateus nós vamos encontrar aí a história do centurião romano, que vem diante de Jesus, também não é alguém que já era judeu, não era alguém que seguia Jesus, e esse centurião vem e ele pede que Jesus cure o seu servo, e aí Jesus diz que vai até a casa, já se prontifica a ir até a casa, e Jesus então, e esse centurião dizendo, você não precisa vir até a minha casa, porque eu sou um homem que tem pessoas que respondem por mim, por quem eu respondo, e se eu der uma ordem a essas pessoas vão fazer. Então eu reconheço a autoridade, e eu sei que você tem autoridade para declarar sobre o meu servo e ele ser curado. E aí Jesus fala que ele tem uma grande fé, que não viu fé desse tamanho em todo o povo, em todo Israel, e concede o que ele está pedindo. E esse centurião era romano, ele não era judeu também, então não faz sentido que antes Jesus tenha feito um milagre sem falar nada disso para alguém que não era judeu, e agora nessa situação ele esteja falando isso. Mesmo a passagem do centurião romano, ela já nos mostra que Jesus já tinha o entendimento e já ensinava que pessoas não judias, pessoas de fora do povo judeu seriam salvas. Porque ele fala lá em Mateus 8, do 10 ao 13, ele diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, quando o centurião fala aquilo, ele diz assim: eu não encontrei uma fé desse tamanho em todo Israel. E Israel já não era mais um reino, então Jesus não estava se referindo ao reino de Israel, e sim ao povo de Israel.
porque o povo de Israel já estava dominado pelos romanos. Então ele estava dizendo, no meio do nosso povo eu não encontrei uma fé desse tamanho. E eu ainda digo mais, fala Jesus, que muitas pessoas vão vir do Oriente e do Ocidente, ou seja, pessoas vão vir de outros lugares que não sejam do povo, que não façam parte, e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, que eram os patriarcas. Mas pessoas do reino não vão participar dessa mesa. Não vão ser reconhecidas. É o que Jesus está dizendo aí. Então Jesus, já antes de acontecer isso com essa mulher, Jesus já disse que a questão de não fazer parte do povo de Israel não é uma questão importante. Jesus já reconhece que pessoas vão chegar vão chegar junto com os que são do povo de Israel, e todo aquele que buscar ele de verdade vai receber. Então, ainda assim, essa situação é uma situação estranha. Então eu faço uma pergunta agora, para que a gente possa pensar a respeito desse texto e entender o que esse texto está trazendo para nós e para a nossa discussão. O que Jesus queria dizer com essa atitude? O que Jesus queria dizer com a sua atitude? Bom, primeiro vamos entender o texto. Nessa fala de Jesus, quem somos nós nessa passagem? Nós somos hoje filhos de Deus. Nós somos os filhos, os que estão sentados à mesa, recebendo o alimento de Deus. Talvez em um tempo passado não fôssemos, mas depois da morte de Jesus na cruz, nós somos adotados. Lá em Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então quer dizer que nós somos parte da família, nós somos os filhos que recebem na mesa o alimento. Nós somos, dentro do que Jesus está falando, esses que ele quer alimentar primeiro. Lá em Romanos 11:17 vai dizer que nós éramos oliveira brava, e aí nós somos enxertados na verdadeira, e aí a partir daí nós recebemos alimento a partir dela. Então quer dizer que nós fomos adotados. Definitivamente nós somos os filhos que estão na mesa recebendo esse alimento, recebendo o alimento que não vão deixar de receber, esses que Jesus diz, eu não posso tirar deles isso. Talvez se possa ter impressão então que talvez eu possa pregar, que nós possamos pregar a respeito desse texto, que nós devemos insistir a respeito da revelação do nosso ministério, que nós temos que insistir na presença de Deus para receber as respostas, porque foi o que Jesus como forçou essa mulher a insistir. E esse texto é bom para falar sobre insistir com Deus, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, não é isso que Jesus queria com esse texto e com essa atitude. Jesus ele quer mostrar para os discípulos, que nesse momento eram os filhos que estavam com ele, Jesus quer mostrar para eles a fome que o próximo tem, a fome que essa mulher tinha de que Jesus fizesse parte dela, o que os discípulos tinham. E se você ler o livro de Mateus, você vai perceber que o livro de Mateus, ele não só vem para mostrar que Jesus, porque maiormente a gente fala, de forma maior a gente explica que o livro de Mateus ele vem para falar aos judeus que Jesus é o Messias. Mas se a gente analisar a história e a maneira como ela é detalhada, a gente vai ver também que o livro de Mateus está mostrando para nós que Jesus fez um treinamento com os seus discípulos. Que em todo momento Jesus faz treinamentos, ele explica, ele ensina coisas e ele incentiva que os seus discípulos exerçam isso. E nesse momento Jesus ele toma essa atitude para mostrar para os discípulos que essa mulher tinha fome daquilo que os discípulos tinham em abundância. Que essa mulher tinha vontade daquilo que os discípulos tinham em abundância. Os discípulos vinham vendo e vivendo milagres por muito tempo. Desde o começo do ministério. E já tinham passado várias situações. Então, eles vinham experimentando desses milagres. E essa mulher, ela tinha sede da mesma coisa, ela tinha fome da mesma coisa que os discípulos tinham. Jesus ele mostra que as migalhas dos discípulos, aquilo que os discípulos tinham todo dia, era muito para alguns.
Jesus vem fazer um exercício de mostrar para os discípulos que eles não estão com ele somente para receber, mas para exercer também aquilo que Deus tem sobre a vida deles, tem derramado e tem ensinado. A gente vai ver isso claramente, por exemplo, nas multiplicações dos pães e dos peixes. Na primeira ele diz, eu quero que nós alimentemos o povo. Na segunda ele diz, eu quero que vocês alimentem o povo. Claro, aí tem toda uma interpretação de texto, mas é mais ou menos isso. Se você analisar as duas passagens, você vai perceber que na primeira Jesus ele é muito mais ativo, na segunda ele simplesmente fica de supervisor para deixar claro que ele está treinando os discípulos para o que depois viria sobre eles. E a palavra de hoje é para a gente pensar um pouco a respeito de quantos estão desejosos por essas migalhas hoje, daquilo que a gente tem recebido, daquilo que Deus tem derramado na nossa vida e o quanto nós temos exercido e dado parte do nosso alimento para esse mundo. As coisas que têm acontecido, a Europa cada vez menos evangelizada, a gente tem cada vez mais conflitos no mundo e a gente tem recebido esse alimento. E quanto a gente tem exercido isso no mundo, quanto a gente tem derramado então dessas migalhas, daquilo que sobra na mesa, daquilo que a gente tem recebido diariamente de Deus, da nossa comunhão diária, daquilo que Deus tem abençoado a gente diariamente, o quanto a gente tem exercido nas regiões diferentes que nós vivemos. Eu não sei em que região você vive, você que está assistindo o vídeo, mas o que tem acontecido no reino espiritual nas outras regiões? O quanto nós estamos à parte. De repente, o teu chamado é para uma outra região, é para um outro país. Com certeza, o teu e o meu chamado é para a casa do lado, para falar com o nosso vizinho do lado, para falar com a pessoa do outro lado da rua. E isso, sim, com certeza é o nosso chamado. Lá em Romanos 8:19, a palavra fala que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, a criação geme, a criação espera a nossa revelação, a criação deseja essas migalhas. Deseja isso que a gente tem. Talvez não como migalhas, mas como uma abundância daquilo que Deus tem derramado na nossa vida. Talvez nós estejamos tendo a mesma atitude dos discípulos. Os discípulos, nessa situação, viram a necessidade da mulher, eles ouviram o que ela pedia, eles viram que Jesus não fez nada, e em vez deles atuarem, eles foram pedir para Jesus, claro, por não esclarecimento, foram pedir a Jesus que ele despedisse essa mulher, que ele mandasse ela embora. Em alguns textos você vai encontrar que eles estavam pedindo, alguns escritos teológicos, que eles estavam pedindo que Jesus fizesse um milagre e dispensasse a mulher, mas em nenhum momento na Bíblia isso fica claro. Nem no texto de Mateus, nem no texto de Marcos. Nos dois textos, eles pedem que ele despeça ela. Ou seja, a minha interpretação é que eles estavam dizendo, não, Jesus, se tu não vai fazer um milagre dela, então manda ela embora. Como se eles já não tivessem visto o suficiente para atuarem. Eu não estou dizendo que Deus não tem que atuar através de você, mas eles podiam fazer. Eles tinham autoridade naquilo que eles tinham visto, mas eles não atuam dessa maneira. E quanto hoje nós temos sido esses? Nós temos sido dessa maneira, estamos recebendo o alimento e não estamos entendendo que o que sobra do nosso alimento, o que sobra daquilo que Deus abunda na nossa vida, pode ser de bênção para tantas outras pessoas. Deus nos chamou e Ele deu poder para a gente ser testemunha dEle nesse mundo. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado primário. Às vezes eu e você estamos procurando, não, eu vou ser pastor, eu vou ser ministro de louvor, eu vou ser não sei... Mas esse é o nosso chamado. Sem exercer esse chamado, não tem sentido eu querer entender se eu vou ser pastor, ou se eu vou ser profeta, ou se eu vou ser apóstolo, ou mestre. Não faz sentido. O evangelista, não faz sentido querer entender isso. Sem entender primeiro que Deus chamou a gente para
entregar aquilo que abunda na nossa vida, aquela abundância que a gente tem da vontade de Deus para os outros. Ele chamou a gente, lá em Mateus 28, do 19 ao 20, está dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando o que eu tenho ensinado para vocês, ensinando eles a viver comigo, derramando daquilo que abunda na vida de vocês sobre eles. E ele nos deu poder. Ele promete isso lá em Atos 1:8, dizendo que viria sobre nós o Espírito Santo, e aí nós teríamos poder, o poder de Deus. E depois, em Atos 2, do 3 ao 4, ele cumpre isso. Vem sobre os discípulos o Espírito Santo, e eles começam a manifestar poder de Deus e manifestar a vontade de Deus, e depois disso o Espírito Santo nunca se afastou de todo aquele que quer viver a vontade de Deus e busca a Deus. Então isso tem abundado na nossa vida. E a gente precisa ser ferramenta de Deus para derramar a todos aqueles que desejam alimento de Deus, que sobra na nossa mesa. Então, Deus nos chamou aqui para manifestar a Ele. Deus nos chamou para manifestar a Ele. De que forma que a gente faz isso? Bom, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 14 ao 17, o apóstolo Paulo vai nos dizer como. Ele nos diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então é dessa forma que a gente tem que fazer. A gente precisa ser o aroma de Cristo em todos os lugares, a fragrância de Cristo em todos os lugares, o perfume dele. Para alguns, nós vamos ser cheiro de morte. Para outros, nós vamos ser perfume de vida. Mas em todo lugar a gente precisa expressar, a gente precisa ser aquilo que Cristo chamou a gente para ser. Exercer o texto de Mateus 28, que diz que a gente foi chamado para fazer discípulos. A gente precisa estar o tempo todo pensando em fazer o reino de Deus crescer, em evangelizar. E aí eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso de maneira impensada e sem estratégia. Eu estou dizendo, faça estratégias. Eu estou dizendo, vá atrás, mas esse é o nosso chamado. Nós precisamos pensar nisso o tempo todo. A gente foi chamado para ganhar almas, para derramar sobre essas almas que estão sedentas e talvez nem mesmo saibam, para entregar alimento para essas almas que estão famintas e talvez nem mesmo percebam que estão famintas. Como essa mulher precisava de alimento, como no exemplo de Jesus fala de alimento, mas essa mulher precisava de algo que Jesus tinha e os discípulos tinham e podiam entregar para ela. E é esse o desafio que Jesus traz. Então, se você pergunta qual é o seu chamado é para dar alimento a todos aqueles que têm fome, é levar Jesus a todos aqueles que querem. O que Deus tem derramado em nós é para se espalhar. O que Deus tem derramado em nós é para se espalhar. Então nós precisamos gerar relacionamento vertical com Deus, para que aconteça uma explosão horizontal nesse mundo, através da nossa vida. Então era isso que eu queria deixar com você, era essa palavra que eu queria trazer hoje, para que nós pensemos a respeito de qual é o nosso chamado a partir desse ponto de vista, de entender que nós somos chamados para alimentar os famintos espirituais, tá bem? Eu quero pedir para você fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça e orar junto comigo. Senhor Jesus, eu quero colocar diante da Tua presença toda essa igreja que nos ouve hoje, que nos assiste, Deus, e que eles recebam
do teu alimento espiritual, Pai, mas que isso não permaneça só na mesa deles, Deus, que isso não permaneça só na nossa mesa, que nós possamos espalhar, seja orando pelas pessoas, seja falando da tua palavra, mas espalhar, Senhor Jesus, esse alimento espiritual que é abundante na nossa vida, Senhor Jesus, e tem tantos outros que necessitam e querem, Deus eterno, e que precisam desse alimento, Deus. Senhor Jesus, nos torna efetivos em fazer isso, é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, confronta-nos, Pai, nos confronta com essa palavra, confronta a nossa mente e o nosso coração com essa palavra e derrama do teu conhecimento sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Traz a tua revelação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, querido, eu quero, então, por último dizer, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você sabe que essa pessoa precisa escutar essa palavra, ela te abençoou e você quer abençoar a vida dela, então passa essa palavra para alguém que você sabe que vai abençoar. Se você gostou do vídeo, dá um like, nos ajuda muito, e se inscreve no canal se você quer receber mais palavras, tá bem? Então, tchau e até o próximo vídeo.